Olá, gente, como estão vocês? Saudações, um abraço. Estamos com mais uma edição do Pitoco aqui, vem a ser a de número 2470. Estamos às vésperas de completar 28 anos de circulação ininterrupta. Olha, pensar que eu escrevi 2.470 edições. Olha, gente, é uma caminhada e tanto, né? E o que trazemos hoje? Trazemos uma repercussão junto aos políticos que colaram a sua imagem ao Bolsonaro no pleito eleitoral desse ano, para que eles avaliem o que pensam sobre o indiciamento do ex-presidente na Polícia Federal sob acusação de tentativa de golpe de Estado. Então eu ouvi aqui o xerife, o Márcio Pacheco, ouvi o Paranhos e peguei algumas percepções do que eles pensam a respeito desse assunto. Na sequência, trazemos uma reportagem sobre como está a eleição para a nova mesa diretora da Câmara Municipal. E eu dei o título assim, Vereadores Amostradinhos. Eu até não sei bem o que significa amostradinhos. Eu tentei entender com o velho da van, quando ele começou a filmar uma galera aí. Amostradinhos. Daqui a pouco eu pedi para a minha entrevistada se ela sabe o que é, porque eu dei esse título aqui meio no escuro, Vereadores Amostradinhos. Porque eles gravaram vídeos declarando amor eterno ao Piazinho dos Padres, como é que é o nome dele mesmo? Aqui, perdão, hein, gente? Thiago. É o Thiago Almeida, né? Desculpa aí, Thiago. Tá, deu um branco aqui. Cara. Não sei se pode falar deu um branco, se é politicamente correto ou errado. Né? Mas, enfim, a disputa lá tá assim. Gravaram vídeos dizendo que vão votar no Thiago. Mas o fio do bigode anda por baixo, né? Daí tem que gravar. Mas mesmo uma gravação não é nenhuma garantia. Falei também com o senhor das jiboias. Vocês conhecem eles. É o Ney Elias, arquiteto, não é? Ele é também paisagista, e ele plantou mais de 3 milhões de mudas lá no Catuaí. Vocês imaginaram que trabalheira? Aliás, o Catuaí, gente, deu um apagão de mão de obra geral na cidade, agora não, né? Mas lá no Pico, ninguém conseguia prestador de serviço em lugar nenhum. Tava todo mundo lá. Temos dicas de férias, Porto Seguro, e o personagem principal sou eu. Obrigado, gente. Sou eu. Eu quero ainda escrever muitas dicas de férias. O pessoal vai dizer, pô, mas fica colocando tua foto no teu jornal? Que é isso? Um cabutinismo e tal. Não é, gente. Eu quero escrever muitas dicas de férias ainda e compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Por fim aqui, o investimento do SESI em Cascavel. Vocês sabem que da República de Cascavel faz parte também o Edson Vasconcelos, está na oposição estratégica em Curitiba, presidente da FIEP, e ele está trazendo recursos pesados para Cascavel, em 52 milhões de reais. A escola do SESI, ali no Jardim Maria Luísa. Muito bem. Conversamos hoje com a vereadora Beth Leal. A Beth é nossa colega de profissão, não precisa nem apresentar, a Beth é professora de Direito, né? E a Beth talvez siga para outros caminhos agora, não muito distantes. Diria assim que ali naquela região do Centro Cívico, né? Mas não é eu que devo dizer isso. Beth, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem contigo? Tudo bem, Jairo. Um abraço a você. Obrigada pelo convite e todo o pessoal que acompanha aqui o PitocoCast. O parlamento era aquilo que você imaginava, Beth, quando você foi eleita? Você teve decepções? Você se sentiu em algum momento impotente? Como é que foi assim essa experiência na sua vida? Eu senti, sim, algumas situações frustrantes, né? Principalmente porque a gente que vem da iniciativa privada, né, Jairo, tem muita... sabe que as coisas acontecem muito rápido. Você estabelece meta, faz planejamento, estabelece meta e tem que atingir. Né? E você tem prazo para isso. No serviço público, no setor público, as coisas acontecem com uma lentidão um pouco maior. Né? E essa lentidão foi uma das questões que, na prática, eu vivenciei, né, na Câmara Municipal, e de início, claro que para mim isso foi assim uma das principais dificuldades de eu me encaixar nessa forma, né, de trabalhar. Que é assim, você tem que ter paciência, você precisa dialogar, você precisa negociar, até para que um projeto ande. Né? E aí, depois disso, vem a aprovação, vem toda a questão e até a própria sanção por parte do Executivo, e depois que isso, então, vai ser implementado. E depende de licitação, de uma série de questões. E aí demora bastante. Então, às vezes você fala assim, mas pô, são 4 anos. O que foi possível fazer?
do ponto de vista da produção legislativa, eu considero que foi muito bom, né? Eu consegui fazer uma série de projetos que se tornaram leis, mas que ainda na prática não está acontecendo, vai depender agora do próximo governo, de implementação. Então isso para mim foi frustrante, porque eu estava muito acostumada a ver as coisas ter início, meio e fim. Ser concretizado. E sem contar, é claro, a questão dos interesses que existem dentro, né, do setor público, muitas pessoas que usam o setor público não para defender ou trabalhar em prol da coletividade, eu entendo que é essa a finalidade, e aí você fica, às vezes, até se decepcionando com algumas pessoas que você tem uma concepção, né, conhece de certa forma, e que, às vezes, dentro desse contexto político, tem um comportamento um pouco diverso, diferente. Pois é, Beth, quem viu você levando o bolo da Rádio Colmeia lá na periferia, para a tiazinha, para ouvinte, né? Depois ver você crescer no mundo acadêmico, não é? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, na área de direito. Uma mulher negra, né? Uma mulher negra. Tem 2 componentes aí, né? Presta atenção. E, Beth, foi uma caminhada de superação, né? Não conheço bem tua infância, a tua origem, mas eu imagino que, a exemplo da minha, inclusive, uma origem humilde, não é, Beth? Sim, uma família humilde. Como é que foi humilde. essa caminhada? Eu vim para Cascavel, Jairo. Meus pais sempre foram comerciantes, né? Hoje eles ainda moram lá em Diamante do Oeste. Eu vim para cá para estudar. Era esse o objetivo, sempre quis ser professora e vim fazer a faculdade. Acho que nós somos contemporâneos da época da FECIVEL. Verdade. Né? E aí, o objetivo era voltar para Diamante. Daí acabei conhecendo o Dr. Jesus Viegas, que tinha um programa na Rádio Colmeia chamado Ciência e Tecnologia. Mas o programa era da faculdade. E ele convidava os alunos para participar. E aí, nessa convivência, né, com o professor, eu acabei conhecendo também o pessoal da rádio. E aí, então, vim para o mundo da comunicação. Mas, inicialmente, era me formar, ser professora, voltar para Diamante e ir lá, né, viver a minha vida junto com os meus pais. E a comunicação foi, na verdade, o grande mote pelo qual eu permaneci em Cascavel até hoje. Mas, claro que sempre superando muitas dificuldades. O fato de, por exemplo, os pais não terem condições de bancar eu aqui em Cascavel. Então, logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar emprego, né, para poder me manter estudando. E qual foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego aqui em Cascavel foi lá no CEP, como auxiliar de serviços gerais. E para complementar a renda, porque era muito pouco, eu fazia unha nas casas, porque eu fui manicure e pedicure, minha primeira atividade ainda lá em Diamante, e aí eu fazia isso de casa em casa. Né, para poder complementar a renda. Auxiliar de serviços gerais é a tiazinha da limpeza e do cafezinho? Isso, isso. Então. E aí, claro, que aí a gente fazia outras atividades. Acabei indo trabalhar dentro da secretaria, né? Também trabalhei na reprografia, era eu que rodava lá o mimeógrafo, os professores fazerem aquele prova. Cheirinho de álcool. Aquele cheiro de álcool, era melhor do que aquele de tinta, né? Que quando rasgava virava uma... Então, comecei por aí já. Ei, Beth, mimeógrafo, agora remeteu para as minhas memórias de infância, né? Lá no colégio Manuel Lodiero Pompeu, no Alto Alegre. E a provinha chegava, recém-rodada, vinha aquele cheirinho. A gente gostava daquilo, viu, colega? Gostava daquele cheirinho. Gostava. Mas essa nova geração não vai entender o que é isso, né? Não tem a menor ideia do que seja um mimeógrafo, né? Era do tempo que a gente estava na sala de aula, Beth, entrava a diretora Shirley, sobrenome polonês que me foge agora, todo mundo ficava em pé. Quase que em posição de sentido. Era assim que funcionava a escola. E não avisavam quando tinha vacina, viu, gente? Senão o pessoal não ia para aula. A turma da vacina chegava de surpresa. Né? Fechava todos os portões e tal, e tá. E muita gente tinha marquinha no braço até hoje, né? Eu tenho. E ninguém virou jacaré, né? E ninguém mais. Ou muitos casos daquela infantil, como é que chama, Beth? Da paralisia infantil. Quase desapareceu. Que maravilha a vacinação na nossa geração, gente. A gente está inteiro aqui, está falando e tal. Muito se deve a isso de fechar o portão e vacinar todo mundo. Meter a agulha no revólver, braço né? daquela gurizada. Também tinha isso aquela do revólver também. Do revolvinho. Isso quando não tinha catação de piolho, né? Aí tinha uma catação assim, chegava lá os próprios professores, tal. Aqui tem. Aí a recomendação era cortar zeradinho o cabelo da galerinha dos estudantes. Outros tempos. Viu? Quantas lembranças o mimeógrafo traz, não é? Bom, Beth, não foi ninguém menos que o próprio prefeito eleito, o Renato Silva, que me falou, gostaria muito de ter a Beth Leal na minha equipe, no primeiro escalão, na comunicação.
Lhe pergunto diretamente, já houve esse convite? Não houve? Em que pé está essa conversa? Nós estamos conversando, Jairo, sim. O Renato me disse que gostaria até, logo após a eleição, eu não tendo sido reeleita, ele me disse, fica tranquila, né? Você vai estar conosco, eu preciso que você faça parte da equipe e vamos ver qual vai ser o melhor espaço, né? Que você possa contribuir mais com o governo. E aí surgiram algumas opções, né? Você mesmo, acho que comentou em alguns lugares, tinha lá a questão da meio ambiente, educação, a própria comunicação. E aí, então, nós estamos conversando nesse sentido. É bem provável, sim, que eu assuma a comunicação, até por conta, né, da minha experiência de comunicadora, de meios de imprensa, relacionamentos com o pessoal da imprensa. Então, eu acredito que possa ser, sim, a Secretaria da Comunicação. Olha, se for, estará muito bem escolhido. Por quê? Porque a Beth é uma rara unanimidade no nosso meio de comunicadores, porque no nosso meio é danado, gente. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam. E a Beth tem rejeição zero nesse meio. Será uma ótima escolha se isso se confirmar, não é? O Beth, quando você recebeu o resultado da eleição assim e viu que faltaram alguns poucos votos, qual foi sua reação, Beth? Você ficou triste, decepcionada? Ai, não reconheceram meu trabalho? O que houve, Beth? Como é que foi? Jairo, na verdade, sim, claro, ninguém fica feliz, né? Se você disputa um pleito, você quer ser eleito, você quer ganhar, né, aquela disputa. E em primeiro momento fiquei triste, sim, mas aí fiz uma reflexão. Você sabe, eu sou uma pessoa católica e sempre coloco os meus planos, né, junto nos meus propósitos nas mãos de Deus. Se fosse para ser da vontade deles, que o meu projeto pessoal não fosse atendido. E tentei buscar algumas respostas em relação a essa questão de por que eu não consegui, o que faltou. Faltou empenho da minha parte, faltou reconhecimento da população, faltou empenho na campanha, né, de equipe, faltou gente, o que foi que faltou? Não consegui encontrar uma resposta, Jair, em relação a isso. O que eu analiso é que a gente ainda tem uma grande dificuldade, aqui vou falar em questão das mulheres, ver que nós só elegemos uma mulher, né, que foi a Bia, e desejo a ela um excelente mandato. Ainda não há uma compreensão da importância da representatividade, né, porque quando você tem alguém que te representa, quando você tem alguém que sente as mesmas dores, que sabe das suas necessidades, é mais fácil essa pessoa falar no teu nome, né, para defender, para reivindicar. No nosso caso, eu entendo que eu procurei fazer um mandato técnico, né, dentro do que é o papel do vereador, que é fiscalizar, legislar e representar, né, a população. Eu trabalhei bastante a bandeira da mulher, sem dúvida nenhuma, mas também trabalhei outras pautas que são importantes para o município. Então, eu acho que essa falta de compreensão ainda, inclusive, do papel do vereador, é algo que precisa ainda ser trabalhado muito, e das próprias mulheres, no que diz respeito à importância delas estarem na política, delas participarem, se informarem e se convencerem que é importante, sim, ter mais mulheres como representantes. Porque a gente sabe que existe, isso é cultural, né? Uma disputa das mulheres entre elas mesmas. E aí, às vezes, isso acaba fazendo com que muitas mulheres não vejam outras com bons olhos ali em cargos de chefia, em cargos de comando e em cargos de representatividade. Pode ter sido isso também. Olha, gente, quando um político que honrou o mandato não é reeleito, ou quando um bom candidato, que não esteja nem num cargo público, não é eleito, você pode ter dois entendimentos sobre isso. Esse fenômeno pode falar do candidato, mas fala muito do eleitor também. Fala muito do eleitor. Porque a gente vê cada picareta eleito e reeleito, gente, é uma coisa absurda, impressionante. Fica pensando, poxa, mas como é que isso acontece, né? Mas entre todos os regimes ainda é a democracia o melhor deles, né? E temos que continuar acreditando que um dia a qualidade do voto nesse país vai melhorar. Vamos acreditar, vamos confiar, né? Apesar de tudo que joga em contrário, né? As mentiragens de rede social, essa enganação toda, né? Enfim. Vamos lá. Beth, me recordo de alguns projetos que você levou adiante, inclusive um deles foi uma demanda que eu levei para você, né? Que a gente pudesse nominar os nossos córregos, os nossos rios, né? Porque quando você não dá nem nome sequer a um curso d'água, você está revelando a desimportância que a sociedade dá
para esse assunto. E você abraçou ali do córrego das corredeiras, das lavadeiras, né, que começa ali na Praça dos Mosaicos, né? Isso, Praça dos Mosaicos. Praça dos Mosaicos. E conseguiu levar adiante algumas ideias, como você disse, no tempo da política, né? O tempo da política é diferente do tempo da sociedade, não é? Você acha que a cidade está bem cuidada, do ponto de vista ambiental, Beth? O que pode melhorar nisso? Nós temos vários aspectos que podem melhorar e precisam melhorar, né, Jairo? A gente precisa... A própria questão da educação ambiental é algo essencial. A gente precisa fazer com que toda a sociedade, toda a população compreenda que hoje a ação individual de cada um ela é fundamental para que nós possamos ter esse espaço, né, com melhor qualidade, seja do ponto de vista das águas, do ar, né, de uma forma geral. A gente precisa que todos estejam envolvidos. Nós precisamos, então, implementar realmente a política de educação ambiental em Cascavel. Foi aprovada a legislação, mas é aquilo que eu disse, a lei foi aprovada e a gente precisa agora que tudo isso se concretize, né? Mudar essa ideia de que folha de árvore é sujeira, né? Isso, infelizmente, a gente ouve muito. Olha, eu não sei o que eu faço, porque não para de cair sujeira dessa árvore. Não é sujeira, né? A árvore... Sujeira é sacola plástica, né? Gente. Isso, sacola plástica, tampinha de plástico, lacre de tampinha. Então, a gente precisa trabalhar essas questões, Jair, porque o desenvolvimento é importante, o progresso é importante, mas a gente não pode esquecer que daqui a pouco nós estamos com um planeta cheio de prédios, cheio de construções, e não vai faltar aqueles que poderiam usufruir desse espaço, que são os seres vivos. E aí digo todos, os animais, as plantas e o próprio homem, né? Então a gente precisa trabalhar políticas mais pontuais no que diz respeito, por exemplo, à preservação dos nossos rios. Né? Há quantos anos nós, com a ONG Amigos dos Rios, trabalhamos, falamos sobre isso, e ainda a gente encontra cidadãos que fazem questão de jogar o seu lixo na rua, de jogar o seu lixo no bueiro e mesmo nas margens dos rios, né? Então, ou seja, não faz um trabalho de preservação, de conservação. Agora mesmo, Beth, me deslocando aqui para o estúdio do Castilhos, né? A quem agradeço a sessão e a parceria desse estúdio, presenciei um jovem descartando uma embalagem de papel no passeio público. E decepção dupla, né? Pelo gesto em si e pela faixa etária. Poxa, gente, um cara desse, que tem, sei lá, 17, 16, 18 anos, vai jogar lixo na calçada por mais 40 anos, não é verdade? Então é uma situação assim que muitas vezes nos decepciona por ainda estarmos nesse estágio. Beth, eu vejo alguns avanços, não é? Veja essa questão dos ônibus, não é? Quando eu pedalo muito na cidade, quando eu estou pedalando aí, e encosta o ônibus combustão, aquele do petróleo, né? Aquele fóssil, é aquela barulheira do motor a diesel e o condutor que está ali dentro, né? Segurando o volante, exposto àquilo, e toda a população, e aquela fumaça, né, do óleo diesel, que é horrível. E dali a pouco encosta um ônibus elétrico. Mas é assim, da água para o vinho. É uma coisa absolutamente impressionante como os ônibus elétricos envelheceram os ônibus convencionais. Né? Você olha para o ônibus elétrico passando, depois passa um convencional, parece que é uma figura dos anos 50, do século passado. Né? Avançamos nessa parte. Podemos avançar mais, inclusive na eletrificação da frota, não é? Com certeza, Jairo. Eu fui favorável, né? Votei pela aquisição desses ônibus elétricos e eu entendo que a gente tem que avançar. Quando a gente fala no desenvolvimento, é desenvolvimento voltado também para a questão da sustentabilidade. E os ônibus elétricos são importantes ferramenta nesse sentido. Então, nós temos que trabalhar para que a gente tenha 100% da nossa frota de ônibus elétricos, ônibus que não polui, que tanto poluição sonora, né, quanto a poluição do ar, e isso é fundamental para a gente ir melhorando e crescendo nessa perspectiva de uma vida com mais qualidade, né, para toda a população. Até porque, né, Beth, veja, até umas ameaças de retrocesso quando o pessoal fica implicando com a faixa exclusiva do ônibus. Não, gente, nós temos que priorizar sempre o transporte coletivo. Se você andar em horário de pico, até mesmo fora, vamos pegar a rua Recife, né? Sentido oeste e leste. O que é aquilo, gente? As 3 faixas lotadas, então não é questão de faixa. Você pode pôr 20 faixas que não vai ter problema. Agora, a faixa do ônibus, ela tem que estar reservada para o ônibus, porque temos que priorizar o transporte coletivo. Foi feita uma contagem de tráfego, se não me engano, o Sandro, secretário de Obras, participou disso e tal. 60%, 70% dos veículos que circulam na cidade estão com um único condutor. Né?
Então é inadministrável essa situação. Ou você prioriza o transporte coletivo, de preferência com transporte limpo, porque, salvo engano, Beth, você está mais a par disso, mas o município subsidia a tarifa do transporte, e não é pouco. E você pôr dinheiro público no petróleo, gente, né? Na fumaça, no barulho, não faz nenhum sentido. Sem contar que essa é uma fonte finita, né, Jair? Então a gente tem que se preparar para aquilo que vai se perpetuar. Um exemplo, você falando da questão da qualidade do transporte. Eu tive uma oportunidade, justamente em razão dos meus estudos, quando estive na Europa, a grande maioria dos profissionais, dos trabalhadores, usam transporte coletivo. Você vê muito poucos carros circulando nas ruas, e lá são ruas muito largas, né? As estradas são muito boas para transitar, mas há uma grande utilização do transporte coletivo, seja o metrô ou o ônibus. E todos são elétricos, né? Então você vê que há uma mudança total de comportamento. Então o advogado vai de terno e gravata para o trabalho, o juiz vai para o trabalho de transporte coletivo, o gari vai para o trabalho de transporte coletivo, e o transporte coletivo é de qualidade. Então, todo mundo usa. Então, isso pode ser uma mudança de comportamento nosso. A gente tem que parar com essa ideia de que eu tenho que mostrar que eu tenho um carro, 2 carros, 3 carros, e eu vou trabalhar de carro. Até a Beth estava a caminho daqui, eu falei, Beth, traga o teu motorista da Secretaria de Comunicação. Acho que o Jair não está mais lá, né? Não. O Jair está aposentado, né? Traga com o teu motorista já, porque aqui no centro não tem onde parar. A propósito, eu acho sinceramente que a Transitar deveria meter 5 daqueles carros do Google, sabe? E pegar firme na fiscalização do estacionamento regulamentado. Porque tem gente que abusa, tem gente que deixa o carro o dia inteiro na vaga, a vaga não lhe pertence, ele não comprou, a vaga é pública, né? Tem que haver rotatividade, por mais que um e outro não gostem. Mas, claro. Mas a cidade tem que organizar, mas né, a gente precisa ter uma concepção, Jairo, de que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Não dá para dizer que nós estamos em 2024 e querer que o nosso sistema de trânsito fosse o de 1980. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, que eu ia para a União Oeste, sempre usei o transporte coletivo, né? Aqueles ônibus todo sucateado. O ônibus ia ali pela Rio Grande do Sul. Pela Rio Grande do Sul. E era um vermelho e amarelo da Mioto, uma coisa assim, não era? E até chegar lá, né? Eu usei muito a Pioneira, né? Que fazia muito aquela linha ali. Que tinha aquele freio bacana, que dava aqueles... aqueles barulhão, né? Não precisava de aplicativo, então, viu, gente? A gente já escutava o ônibus chegando umas 8 quadras para frente. Já sabia, pelo freio do ônibus. Então, se a gente não se preparar e não aceitar essas mudanças, a gente vai ficar sempre reclamando daquilo que a gente evoluiu, como você falou, né? A pessoa reclama, mas eu estava ouvindo uma matéria esses dias, a pessoa reclamando, por exemplo, do espaço no ônibus elétrico. Gente, se um espaço diminuir um pouquinho, por conta de nós termos agora, tem portas dos 2 lados, mas pensa nas vantagens, né? A gente tem que pensar naquilo que é bom. Por que a gente costuma focar naquilo que, eu fiquei descontente com isso não presta? Não é por aí. Eu vou dar uma de Poliana aqui, então. Não sei se você leu Poliana Menina, Poliana Moça. Ela sempre achava o ângulo bom das coisas, né? Gente, se o ônibus elétrico está cheio, é porque ninguém quer usar o outro. Mas você tem imagem, tem vídeos que mostram isso, os ônibus chegam juntos. O petrolhão lá, do dinossauro, né, chega, aí chega o moderno elétrico. Ninguém quer ir no outro, eles querem ir onde tem o ar-condicionado, onde tem o Wi-Fi, onde tem mais conforto. Isso. Como é que resolve isso? Colocando mais ônibus elétricos, né, para atender a população com o carinho, com o respeito que ela merece, não é, Beth? Com certeza, acho que é por aí. E a gente tem que estar aberto a isso, né, Jairo? As coisas mudam, evoluem, e nós precisamos buscar acompanhar também essas mudanças. A gente tem algumas pessoas que parece que colocam aquela viseira, né, tapam assim o olho e não aceitam nenhum tipo de alternativa diferente daquela concepção muito antiga, muitas vezes. Inclusive hoje, quando eu digo hoje, tá, gente, vou dar uma de Paulo Martins aqui, né? Quando eu digo hoje é 29 de novembro, porque vocês podem estar assistindo esse material que vai para o YouTube, que vai para o Spotify, né, em outra data. Mas nesse 29 de novembro, houve uma reunião em Brasília envolvendo, Beth, veja só, presidente Lula, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito reeleito de São Paulo, o Nunes, me foge o primeiro nome dele. Nunes, o Tarcísio e o Lula. Primeiro fato a ser observado. Que maravilha que os contrários e divergentes possam sentar e conversar de forma civilizada. É assim que se faz. Não é perder a eleição e correr para não passar a faixa. Não, isso é coisa de imbecil, desculpe da palavra aqui.
É você poder sentar com o divergente e conversar e colocar a população no centro, na frente da divergência. O que eles acertaram lá, Beth? 10 bi do BNDES para metrô, transportes diversos e ônibus elétricos para o transporte coletivo. Tá? Então, o dinheiro foi para essa causa que você acabou de colocar aqui, que é uma causa importante aí para os meios urbanos, para as cidades, né? Bom, enfim, gente, eu acho que é possível fazer uma conversa diferente. Como é que se enxerga essa polarização, Beth? Essa agressividade, principalmente nas redes sociais, não é? Antes de você estar aqui, sentaram aqui as duas candidatas, a Lilian, a vice dela, e a menina do PT, lá, a Bia. A Bia. E a pergunta que eu fiz para elas foi a mesma. A agressividade da rede social é a mesma, pessoalmente, quando vocês estão em contato direto com os eleitores? Não, não é. Não é. Que aí os machões, assim, quando chegam numa mulher empoderada igual a Beth, que tem conhecimento, tem um pós-doutorado, que tem uma boa fluência verbal, boa posição, aí os caras, sabe, eles são muito valentes no WhatsApp. Como é que você vê essas agressões, hein? Essa agressividade na política? Eu acho que isso é ultrapassado, está ultrapassado, deveria já não existir Devia mais, estar superado, né? né? Deveria ser superado. Eu penso, e quem me conhece sabe, eu não sou do conflito, eu procuro sempre pelo consenso, pelo diálogo, né? Discutir as questões, mesmo com pessoas que não pensam como eu, que não concordam com o mesmo posicionamento, mas tentar buscar, né, o melhor termo. Né? A gente tem que encontrar o melhor termo justamente por quê? Porque todos estão ali, ou pelo menos pretendem estar em razão de um bem maior, de um propósito, de uma coletividade. E essa polarização, ela não faz bem para ninguém, Jair. Basta ver o que a gente tem. No primeiro momento, todo mundo contrário a um determinado governo. Do outro momento, ou boa parte contrário ao outro governo. E isso acaba criando obstáculos para o avanço, acaba criando barreiras para que a gente possa encontrar soluções comuns, né, que atendam a todos, porque às vezes eu entendo uma situação do meu ponto de vista. Você entende aquela mesma situação a partir do seu ponto de vista. O que a gente precisa fazer é sentar e conversar e discutir os nossos pontos de vista, nossas não é possível posições, que não tenha algum ponto para ver convergente, que exista né? alguma coisa que seja convergente. O que é divergente deixa de um lado e pega o que é convergente. Aquilo que é comum. Né? É isso. Porque as pessoas muitas vezes confundem ponderação com isenção. Não, gente, não. Ponderação é ponderação. Ponderação é aquele sujeito que escuta, tem 2 ouvidos para ouvir, respeita a fala do outro, espera a sua vez, conversa de forma civilizada. Isso não significa ceder as suas opiniões para o seu interlocutor. Não, pelo contrário. Quando você tem o respeito, você está até reafirmando o que você pensa, não é verdade? Mas, enfim, quem sabe um dia a gente supera essa confusão toda. Beth, por fim, quais são suas perspectivas sobre o novo governo, o governo Renato Silva, dobradinha ali com o menino, com o Henrique Mecabô? Qual, ao seu ver, é a perspectiva desse novo governo? Acrescentando um adendo nessa minha pergunta, não é? O Renato e o Henrique vão pegar uma prefeitura em que a tarrafa está lá em cima, não é? O Paranhos colocou lá no alto. Ou seja, a responsabilidade aumenta. Como é que você avalia esse cenário, Beth? Qual a sua perspectiva? Eu vejo como a possibilidade de termos um grande mandato, um grande governo do Renato e do Henrique, até porque, Jairo, o Renato ele pega uma estrutura muito boa, né, já de todos esses 8 anos do governo Paranhos, e os últimos 4 do qual o Renato também fez parte, para dar sequência. Ele não vai precisar começar quase nada, né, do zero, ele vai dar continuidade, ele vai dar sequência e vai implementar um ritmo que é muito pessoal dele. Você sabe como é que o Renato é. Então, uma pessoa que dialoga, uma pessoa que ouve, né, ele pondera aquilo que a gente estava falando antes, tenta evitar o confronto, o conflito. Então, eu creio que a gente vai ter uma gestão, eu tenho dito assim, mais humanizada, no sentido de que as pessoas serão ouvidas, né, vão ter mais oportunidades de chegar até o prefeito para dialogar, propor sugestões. Acho que vai ser um governo que vai aceitar, claro, as críticas e procurar resolver os problemas que vão surgindo, porque a gente sabe que isso vai acontecer, mas acho que nós teremos um mandato muito fortalecido na valorização da pessoa, tanto dos servidores do município de Cascavel, quanto da nossa população. Então, perfeito.
Beth, suas considerações finais, já com o meu agradecimento por você ter aceitado esse convite, meio em cima da hora, né, Beth? Mas a gente deu um jeito de compatibilizar, por favor. Jairo, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui no PitocoCast. Sabe que eu sou assinante do Pitoco. Faz muitos né, anos. recebo e acompanho e leio bastante. Dizer que a gente tem que acreditar no futuro. A gente tem que dar chance também para que as coisas aconteçam, né, com o seu tempo, dentro do seu tempo, não tão rápido como a gente gostaria, mas dentro do seu tempo. Eu acredito muito que a gente vai ter, nos próximos 4 anos, condições de melhorar ainda mais, de avançar ainda mais, tanto na questão política, né, aqui de Cascavel, quanto na questão da qualidade da vida das pessoas, procurando entender que todos devem participar. Não basta eu apenas apontar que o Jairo tem que fazer. O que é que eu estou fazendo? Né? Então, nós precisamos acreditar. Alguns dizem que eu sou sonhadora. Né? Eu ainda acredito nas pessoas, eu ainda acredito na humanidade. E a gente precisa continuar sonhando. Né? Eu sou uma pessoa que tem grandes sonhos ainda. Né? E eu quero trabalhar para que esses sonhos se realizem, tanto para mim, como para as outras pessoas. Então, uma perspectiva muito boa aí para os próximos 4 anos, Jairo. Excelente. A frase da Beth, se eu não me engano, foi dita por um presidente norte-americano. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. No lugar do país pode pôr estado, no lugar do país pode pôr cidade, não é? Enfim, esse é o jogo. Bom, agradecendo mais uma vez a presença da Beth e principalmente a sua companhia. Deixo um abraço para cada um e voltamos nos encontrar no próximo PitoCast, que a gente grava na outra sexta-feira. Saúde a todos, grande abraço e até mais.